Porque a Ucrânia parou de atacar a Crimeia. O que está por trás dessa mudança de estratégia? Vamos analisar os fatores cruciais. Prepare-se para uma análise aprofundada. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Olá, combatentes do canal da Guerra. Conforme vocês podem ver nesse levantamento da Wikipedia, a guerra na Ucrânia começa em fevereiro de 2022 e a partir de julho os ucranianos começam a atacar posições russas na Crimeia, alvos russos na Crimeia, né? Principalmente alvos navais. Mas de alguns meses para cá a gente nota uma significativa diminuição na intensidade e quantidade dos ataques ucranianos. E é isso que nós vamos avaliar no vídeo de hoje. Por que esses ataques diminuíram muito ou quase pararam, tá? Mas antes de chegar aos porquês, nós vamos entender primeiro a importância da Crimeia. Acompanhe conosco. A Crimeia continua sendo um ponto focal no conflito. Sua importância estratégica e simbólica garante que ela permanecerá no centro das atenções. A Crimeia é uma região localizada no sul da Ucrânia, uma península que avança em direção ao Mar Negro, avança de norte para sul em direção ao Mar Negro, e ao longo dos séculos ela tem sido colonizada por diversos povos aí, e foi incorporada ao Império Russo em 1783, tá? E na Revolução Russa de 1917 ela se tornou uma república autônoma, né? E em 1954 foi transferida para a República Soviética da Ucrânia. Depois dos eventos da derrubada de Viktor Yanukovych em 2014, a Rússia anexou a Crimeia. Então, uma região bastante disputada aí pela condição estratégica dela. Vamos dar uma olhada agora na condição estratégica da Crimeia. Bom, aqui vocês têm o mapa da Europa, tá? Aqui é a Ucrânia, aqui o Mar Negro, e agora vamos dar uma olhadinha na Crimeia propriamente dito. Vocês têm toda essa península aqui, tá? Com bases extremamente estratégicas aqui, tá? Por parte de quem ocupar, né? Essas bases fornecem uma excelente vigilância aqui sobre o Mar Negro. E eu lembro que Sebastopol foi uma das cidades mais importantes que os nazistas conseguiram capturar quando invadiram a União Soviética em 1941. Sempre foi um desejo muito grande da OTAN em estabelecer bases ou aqui na Crimeia, né, ou na Geórgia, para poder exatamente ter controle e pressionar os russos sobre o Mar Negro. Então, dito isso, eu acho que nós já contextualizamos bastante aí a importância da Crimeia. Pessoal, tendo entendido, né, a importância estratégica da Crimeia, a gente vai começar a discorrer aos ataques propriamente ditos, né? Vamos dar uma olhada aí nos métodos empregados pelos ucranianos e nas defesas russas. Acompanhem conosco. A Ucrânia empregou muitos sistemas GLSDB, né, que são aquelas bombas de pequeno diâmetro lançadas do solo através de sistema HIMARS ou MLRS. Eles também empregaram sistemas de mísseis Storm Shadow, tá? E atacando principalmente a base naval de Sebastopol. Os ucranianos também tentaram por diversas vezes interromper a ponte da Crimeia e o porto de Sebastopol, e bem como as bases aéreas russas, né? E muitos dos depósitos de armas da Rússia e também depósitos de combustível. Mas a gente tem que lembrar que a Rússia foi ampliando aí os seus sistemas de defesa ao longo do tempo para poder contrapor as armas que eram fornecidas aos ucranianos pela OTAN. A Rússia mobilizou diversos sistemas de defesa aérea modernos para a Crimeia, inclusive há relatos de um sistema S-500 colocado para defender a região, mas a gente precisa lembrar que a curva de aprendizado russa trabalhou muito bem e no fim eles dominavam bastante a performance das armas ucranianas. Mas nem tudo era um mar de rosas para a Ucrânia quando ela atacava posições russas na Crimeia e outros alvos aí
a bem da verdade, né? Vamos analisar as dificuldades agora que os ucranianos encontravam. A Ucrânia enfrenta desafios logísticos consideráveis para sustentar ataques de longo alcance. Mísseis e drones precisam ser transportados e mantidos, o que exige recursos e infraestrutura. Bom, a gente precisa lembrar que o plantel de armamentos, né, que a Ucrânia detém até hoje é um verdadeiro pesadelo logístico. Você vê armas lá de mais de 40 países aí você tem o problema de manutenção, peças de reposição, treinamento de pessoal, algumas armas mais complexas que você não consegue dar o treinamento full do pessoal e você precisa de técnicos estrangeiros e o risco para esses técnicos é muito alto. A própria movimentação desse material no campo de batalha para chegar em posições de disparo aí é uma coisa complicada, porque a vigilância russa por satélites e demais sensores aí é bastante acurada. Enfim, a Ucrânia tem muita dificuldade, né, para planejar um ataque desse. A gente viu recentemente aí diversos ataques russos contra posições de apoio, né, de militares da OTAN, de apoio à Ucrânia, em que militares da OTAN teriam morrido também. Então, na verdade, as dificuldades que cada ataque desse, ele tem um custo humano, logístico, né, e político muito grande para a Ucrânia. Agora vamos dar uma olhada aí nos impactos, né, que todos esses ataques ucranianos na Crimeia tiveram. Acompanhe conosco. Apesar de alguns sucessos iniciais, os ataques ucranianos não causaram danos estratégicos duradouros. A Rússia rapidamente reparou ou substituiu os equipamentos danificados. A estratégica ponte da Crimeia, que liga a Crimeia ao continente, isso é, liga a península da Crimeia à costa da Rússia no Mar Negro, no sentido leste-oeste, ela foi alvo de diversos ataques por parte dos ucranianos em 2022 e 2023. Mas, ao que tudo indica, a Rússia, mesmo que às vezes devagar, né, de uma forma mais lenta, ela conseguiu reconstruir a ponte. Aí a ponte não foi efetivamente destruída, totalmente destruída, o que mostra a solidez da sua construção, e os russos conseguem mantê-la operando aí, tá? E dessa forma conseguem manter o fluxo de suprimentos para a população civil da Crimeia, que é importantíssimo para o moral. Pessoal, agora a gente passa ao terreno mais prático das coisas, né? As considerações políticas, diplomáticas e econômicas mundo afora. Vamos dar uma olhada nisso, depois a gente volta para alguns comentários. A Ucrânia enfrenta pressão internacional para evitar escaladas que possam levar a um conflito mais amplo. Alguns aliados ocidentais temem que ataques à Crimeia possam provocar uma resposta russa desproporcional. A diplomacia e as negociações podem estar em andamento nos bastidores. A Ucrânia pode estar usando a ameaça de ataques para obter concessões em outras áreas. Os ataques à Crimeia são caros e consomem recursos valiosos. A Ucrânia precisa equilibrar seus objetivos militares com as limitações financeiras. As sanções contra a Rússia e o apoio financeiro ocidental são cruciais para a Ucrânia. No entanto, esses recursos são limitados e precisam ser usados estrategicamente. A Ucrânia pode mudar sua estratégia no futuro, dependendo das condições no campo de batalha e do apoio internacional. Novas tecnologias e táticas podem ser empregadas.
Em resumo, a decisão da Ucrânia de parar de atacar a Crimeia é influenciada por fatores militares, políticos e econômicos. Bom, num resumo bastante simplificado, né, da diminuição dos ataques ucranianos contra a Crimeia, a gente pode colocar o seguinte, né? Em primeiro lugar, que a Rússia está fazendo pressão em outros lugares, né, e a Ucrânia precisa mobilizar recursos aí para a defesa. Segundo, também, conforme foi exposto aqui, há diversos desafios logísticos e operacionais para a Ucrânia, né, no sentido dela conseguir realizar com eficiência ataques em profundidade e precisão como são necessários aí contra alvos na Crimeia. Outra coisa também é que a Ucrânia ela priorizou outras frentes de batalha, né, como por exemplo Kursk, que é bastante discutível a necessidade de se atacar Kursk, mas foi uma decisão do comando ucraniano. Também a pressão diplomática e política no sentido de que a Crimeia, a Rússia poderia escalar os ataques. Eu lembro que quando houve aquele ataque a um balneário, uma praia da Crimeia, no dia seguinte, ou uma semana depois, poucos dias depois, um diplomata americano apareceu morto em Kiev. Um diplomata de alto escalão apareceu morto no seu hotel em Kiev. E é o problema também, né, do esgotamento aí das armas ucranianas. Eu preciso lembrar que muitas das armas fornecidas pelo Ocidente, como por exemplo o Storm Shadow, são altamente escassos nos estoques das Forças Armadas britânicas. Em resumo, não foi apenas por um único motivo que a Ucrânia diminuiu os seus ataques contra a Crimeia. Foi uma conjunção de diversos fatores que foram explicitados neste vídeo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? A gente vai ter muito mais coisa ainda sobre a guerra da Ucrânia, tá? As negociações de paz aí que parece que estão engatinhando aí, daqui a pouco estão andando. Essa é uma verdade, dada a mudança do presidente dos Estados Unidos, tá? E vamos ver quais serão as consequências disso. Então, coloque o que você acha aqui, a sua opinião sobre por que os ucranianos pararam de atacar a Crimeia, ou se eles não pararam, se eles vão voltar a atacar. Isso tudo é muito importante aqui, tá? Para a nossa redação, para a gente perceber o entendimento que vocês têm dessa guerra. Quem quiser ajudar o nosso canal, tá? Tem aí o nosso Super Sticker, o Super Chat, você pode contribuir com o Pix, que ele bypass o YouTube, tem o Clube de Canais. Eu falo sempre o seguinte, gente, o Clube de Canais é a área exclusiva do canal Arte da Guerra, só para membros. Então a gente tem 4 lives mensais, são 4 horas a mais de vídeo que você tem acesso por apenas R$ 7,99 por mês. É uma bagatela, o preço de um refrigerante aí. Pelo preço de um refrigerante, você tem 4 horas extras exclusivas para você todo mês aqui no canal Arte da Guerra. E não se esqueça, tá, de conhecer a nossa escola de curso. Eu vou deixar a vinheta aqui com o curso de guerras da Rússia. A gente volta daqui a pouco, então, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais análises. Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é
daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.